Hoje é uma terça-feira, são 19 horas e 30 minutos. É quando aqui estamos, através destas ondas milagrosas da Vibe Mundial, falando sobre saúde, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida, saúde. Aqui nós estamos celebrando saúde. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma clínica médica de transtornos músculo-esqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações que compõem o nosso esqueleto no sentido amplo, não é? O esqueleto não é só osso. E esses transtornos músculo-esqueléticos, a gente sempre repete aqui, tem dois acentos principais, que é dor e incapacidade física. Por isso é muito frequente em nossa clínica os pacientes acontecerem apoiados em seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador e até mesmo em cadeira de rodas. Porque os transtornos músculo-esqueléticos conduzem os pacientes a uma cruel jornada de piora do quadro clínico, com mais dor e mais incapacidade física. E se nada for feito para impedir essa progressão, fatalmente eles vão a cada dia depender mais de acompanhantes, de bengala, de muletas, de andador e mesmo de cadeira de rodas. E as dores dos transtornos músculo-esqueléticos são incríveis. Elas podem acontecer em qualquer localização do corpo humano. E não só elas acontecem em qualquer localização, como frequentemente até elas mudam a sua localização, entende? Sem aviso prévio, entende? Então, é muito frequente, né? O paciente falar, tenho dor de cabeça, tenho enxaqueca, tenho dor na nuca, tenho dor no pescoço, tenho torcicolo, tenho dor no ombro direito, no ombro esquerdo, nos ombros, tenho dor nos braços, tenho dor no cotovelo, nos punhos, nas mãos, tenho dormências, formigamentos, câimbras, tenho dor no peito, tenho dor nas costas, tenho dor na região lombar, tenho dor nos quadris, tenho dor ciática, aquela dor terrível, que começa na região lombar e se irradia para uma perna ou para as duas pernas, com dor, cansaço, perda de força, dormências, formigamentos, câimbras, dor nos joelhos, nos tornozelos ou nos pés. Então, como vocês veem, não é? Em qualquer localização do corpo humano acontecem dores pelos transtornos músculo-esqueléticos. E tem mais, eu diria, sem medo de errar, que cerca de, perto de 75% a 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos músculo-esqueléticos. Entendeu? É muito difícil, não é? Você encontrar um adulto, principalmente, adulto jovem, idade média, ou uma idade mais avançada, que não tenha ou não passou por um episódio de transtorno músculo-esquelético, entende? Por uma queda, por um, como eles dizem, por um mau jeito, por uma torção, por um excesso de esforço, entende? E também por tensões emocionais, né? Tensões emocionais. Eu sempre digo aqui, onde que as nossas tensões emocionais não prejudicam o nosso corpo? Em qualquer localização, em qualquer órgão, em qualquer situação. Então, assim, a nossa clínica é uma clínica ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica. Porque esses pacientes, nessa cruel jornada de piora desse quadro clínico, eles vão criando uma dependência física. E isso é muito ruim para a cabeça deles. E eles fatalmente, às vezes, caminham para um quadro de depressão. Entende? E se há um mal desse século,
pior que a Covid, esse mal se chama depressão. Felizmente tem graus diferentes de depressão. Tem um grau mais leve, tem um grau intermediário e tem um grau muito grave, que necessita de internação em instituição psiquiátrica. Entende? Então é com isso que nós lidamos em nossa clínica. O nosso dia a dia é esse. Entende? Nosso dia a dia é esse. O que eu queria fazer um entre parênteses agora, porque sempre me perguntam, né? Por quê que o meu programa, minha jornada, se chama Cura pela Medicina Espiritual? Não há nada de fosfórico aqui, de outro planeta, de outra situação, de paranormalidades, de espiritismo, não é nada disso. Né? A cura pela doutrina espírita é uma cura religiosa. Eu frequentei inúmeras religiões, inclusive a doutrina espírita, por 2 anos, para conhecimento da doutrina espírita. E outras religiões, evangélicos, protestantes, muçulmanos, católicos, judeus, entende? Budistas, entende? Enfim, frequentei muitas religiões, não profundamente, claro, mas para conhecimento das doutrinas e em busca de respostas. Em busca de respostas. Então, para chegar em cura pela medicina espiritual, eu preciso explicar para vocês o que significa o raciocínio nosso. Eu, quando tenho um problema, ou quando eu tenho uma situação que eu preciso resolver, eu uso um raciocínio. E, em geral, nós somos escravos do raciocínio científico. E nós, médicos, não somos diferentes disso. Porque nós somos formados por uma ciência chamada ciência médica. Entendem? Chamada ciência médica. Então, nós médicos somos viciados em conhecimento científico, em raciocínio científico. Entendeu? É o raciocínio materialista, é o raciocínio físico da matéria. Entenderam? É o que nós somos formados nisso. Então, mas vejam vocês, o raciocínio científico não é dono de toda a verdade. Não é dono de toda a verdade. Entende? Depende. Entende? Tanto que a medicina é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Então, quando você vai a uma consulta médica, existe a possibilidade de você conseguir a cura, mas não a certeza. Entende? E a pergunta que todos fazem, às vezes, aos médicos: o senhor garante que eu vou ficar bom? Nenhum médico vai responder que garante. Entendeu? Entendeu? É uma possibilidade. O médico batalha, ele luta em busca da cura do seu paciente, por um tratamento mais simples, mais rápido e o mais barato possível. Isso é ética médica. Entenderam? Entenderam? O médico tem que buscar ao seu paciente o tratamento mais simples, mais rápido e o mais barato possível. Entenderam? Entenderam? E isso nós médicos buscamos isso. Mas existe um outro raciocínio chamado religioso. Entende? Então, quando você ouve assim: buscai os reinos dos céus, e tudo mais vos será concedido por acréscimo. Isso é um raciocínio religioso. Entenderam? Entenderam? Outro raciocínio religioso: Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Entende? Ora, esse raciocínio tem 2 aspectos não verdadeiros e tem um aspecto muito verdadeiro, né? Primeiro, Deus fez o mundo em 6 dias. Não é verdade. Por quê? Se ele estava fazendo o mundo, não existiam ainda os dias. E para Deus não tem tempo. Então ele fez em 1 dia, 10 dias, 100 dias ou 1000 dias. No dia que ele quis. Em termos do nosso raciocínio. Entende? Mas quando ele estava fazendo o mundo, os dias não estavam prontos. Então ele não fez em 6 dias. Ele no 7º descansou? Não.
Nós humanos precisamos de descanso. Deus não é humano. Deus é espírito. Espírito não precisa de descanso. Então, esses dois aspectos não são verdadeiros nesse raciocínio religioso. E qual é o aspecto verdadeiro? É o tempo do verbo. Deus fez este mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ou seja, Deus fez, está tudo pronto. Deus não está fazendo esse mundo. Deus não está dando acabamento a esse mundo, não. Ele não só fez, como já deu acabamento. Esse universo está pronto. Não é? Entende? Então, 2 aspectos são importantes no raciocínio religioso. Né? O espírito, ele faz as formas. Né? É um processo anatômico. Né? Faz as formas. E depois tem que dar a essas formas as funções. Entende? Esse é um raciocínio religioso. Entende? Cada forma vem a esse universo para exercer uma função. Entende? O Sol. Né? Nasceu o Sol. Né? Do Espírito. O Sol tem a função de aquecer e de iluminar. E que função, hein? Que coisa maravilhosa. Né? Depois tem um raciocínio chamado raciocínio filosófico. É o raciocínio da lógica filosófica. Né? Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Isso é um raciocínio filosófico. Não é? É outro tipo de raciocínio. Entende? É outro tipo de raciocínio. Né? Tá certo? Outro exemplo de raciocínio filosófico é o pensamento, é a exaltação da mente sobre o corpo. Né? É a exaltação da mente sobre o corpo. Os filósofos, né? Os iluminados, sempre marcavam isso como muito importante. É a ação poderosa da nossa mente sobre o nosso corpo. O corpo é um mero obedecedor de ordens. Né? Depois tem um raciocínio chamado do bom senso. É o raciocínio que se usa no bom sentido, na lógica do bom senso. Não é? Entende? É o raciocínio do bom senso. Entende? Um indivíduo rouba um pacote de açúcar no supermercado. Ele tem que ser punido, tem que ser preso. Entende? Ele está roubando, então tem que ser preso. A lei manda prender, o juiz manda soltar. Ele usa o bom senso. Roubou um pacote de açúcar, deve ser um pobre coitado, solta esse pobre coitado. Entenderam? Raciocínio do bom senso. O juiz usa o bom senso para julgar. Depois tem um raciocínio espetacular, sensacional, que nós usamos. Ele se chama intuição. A intuição é o raciocínio intuitivo, né? É o raciocínio do além. A intuição, meus caros, é a comunicação pai-filho. Entenderam? A intuição é o abre-te sésamo. É o eureka. Achei. Entenderam? Albert Einstein, que é o suprassumo do raciocínio científico, ele usava o raciocínio intuitivo. Entende? Muitas vezes ele dizia na sua biografia: pensei 99 vezes na solução de um problema e a solução não veio. Eis que deixei de pensar. E não é que a solução apareceu? Então ele usava o raciocínio intuitivo. A intuição é assim, meus caros. Pergunte e esqueça. A resposta vai vir, não necessariamente imediatamente, mas ela pode vir agora, mais tarde, amanhã ou a semana que vem. Entende? É porque ainda nós somos muito... Ainda a intuição ainda é muito misteriosa para nós, humanos. Entende? Porque é um raciocínio ligado à mente superior. Entenderam? Finalmente, vem um raciocínio chamado raciocínio espiritual.
onde mora a nossa cura pela medicina espiritual. Entende? Aqui, meus caros, a lógica é toda ilógica. Entende? É muito difícil um ser humano, entende? Entender o raciocínio espiritual. Porque ele é contrário, completamente contrário ao raciocínio material ou mesmo científico. Entende? No raciocínio científico é assim: quem dá, fica com menos. No raciocínio espiritual, não. Diz assim: quem dá, fica com mais. Entenderam? No raciocínio científico, se fala muito em espaço, em distância. No raciocínio espiritual, não. Tudo é aqui. Tudo é aqui, não tem distância, não tem nada lá longe. Não. Tudo é aqui. Raciocínio espiritual. E no raciocínio espiritual, não tem tempo. Tudo é agora. Entende? E se no raciocínio espiritual não tem tempo, meus caros, não tem idade. No raciocínio espiritual não tem idade. Entende? No raciocínio espiritual não tem idade. Eu assisti um filme, né, que possivelmente vocês também podem ter visto, sobre um menino que era vidente, tinha o dom da vidência, não é? E o pai, um dia, conversando com ele, o menino disse ao pai: pai, no céu não tem velhinhos. Porque não tem idade. O céu é espírito, não tem idade. Se não tem idade, não tem incapacidade. Se não tem idade nem incapacidade, não tem transtorno músculo-esquelético, não tem doença. Se não tem doença, a vida é eterna. Se a vida é eterna, a juventude é eterna. Isso é raciocínio espiritual. Não tem nada de fosfórico nisso, sabe? Coisa do outro mundo. Não, é um raciocínio espiritual. Entende? Mas vejam vocês, para quem é formado, uma cabeça formada exclusivamente no raciocínio científico, como vai entender o raciocínio espiritual? Entende? Não tem como. É muito difícil. Entende? Por isso, quando alguém consegue entender o raciocínio espiritual, ele é chamado de iluminado, de Buda, de Jesus. Entenderam? Krishna. Entenderam? Então, os grandes sábios, filósofos, avançados, ascensionados, não é? Eles são conhecedores do raciocínio espiritual. Eles creem no raciocínio espiritual. Eles utilizam o raciocínio espiritual no seu dia a dia. Aliás, o termo Buda, né, é do Siddhartha. O nome dele era Siddhartha, o Buda. O Buda quer dizer o iluminado, né? O ser iluminado, entendeu? Então, as nossas jornadas, elas chamam cura pela medicina espiritual, porque ela utiliza todos os raciocínios, inclusive a intuição e o raciocínio espiritual, no diagnóstico das doenças e também no tratamento das doenças. Eu tenho uma clínica, meus caros, que é a imensa, que a grandiosa maioria dos pacientes que lá chegam já passaram por muitos serviços médicos. Muitos deles não sabem nem o que tem. Eu pergunto: você passou por tantos serviços médicos? Qual é o teu diagnóstico? Ah, não sei, doutor. Um fala uma coisa, outro fala outra. Um fala que é hérnia de disco, outro diz que é artrose, outro diz que é escoliose, outro diz que é osteoporose. Entende? E eu fico sem saber, eu não tenho um raciocínio estabelecido, um diagnóstico estabelecido. E nem sempre esse diagnóstico é tão fácil. E a verdadeira finalidade da ciência médica, meus caros, é fazer o diagnóstico. Entende? Que doença é essa? Qual a natureza dessa doença? Porque em cima do diagnóstico, o tratamento é uma decorrência. É uma decorrência. Existe tratamento? Vamos a ele. Não existe tratamento. É quando os médicos dizem: você tem uma doença incurável. Eles falam com muito ênfase, sabe? Você tem uma doença incurável. Pronto.
já condenou esse doente à morte. Quando fala desse, sabe, essa sentença, sabe? Não, em nossa clínica não existe o impossível, entende? Porque no raciocínio espiritual não tem impossível. E se não tem impossível, não tem incurável. Não tem incurável. Entenderam? Entendeu? Então, muitas vezes, você é obrigado a raciocinar assim. Entende? Porque você busca uma verdade. Não está no raciocínio científico. Não está no religioso. Não está no filosófico. Entendeu? Não está no bom senso. E nem a intuição te responde. Você vai ao espiritual. Entende? Para tentar a resposta. Eu sou um eterno buscador de respostas. E busco respostas para mim e para os meus pacientes. Entende? Muitos deles chegam lá sem respostas. E eu tento achar uma resposta. Entenderam? A propósito disso, né? Eu recebo muitos pacientes com diagnósticos graves, doenças graves do esqueleto, transtornos musculoesqueléticos, doenças neurológicas, reumatológicas, entenderam? Para eu dar minha opinião. Ainda esta semana, recebi uma paciente que fez uma prótese de joelho, você sabe muito bem, o joelho sofre um processo de desgaste, muitas vezes, né, da idade ou traumatismo, e muitas vezes está indicado uma prótese de joelho. Então veio uma paciente à minha clínica, disse, eu fiz uma prótese de joelho. Aí, depois de uns anos, ela folgou, ficou folgada. Puseram outra prótese, a segunda prótese, no mesmo joelho. E agora, doutor, eu estou com problema dessa segunda prótese e querem pôr uma terceira prótese. Eu quero saber a tua opinião, o que você acha. Entenderam? Então, eu aí sou um juiz, né? Preciso dar um veredictum, né? De sentença. Entende? Porque ela foi em vários médicos, uns querem pôr uma terceira prótese, outros acham que não tem condições, que o osso está muito poroso, há uma osteólise. A osteólise é uma verdadeira dissolução do osso. Entende? A prótese, ela prejudica, ela desvitaliza a circulação do osso. Entende? Desvitaliza. Entende? E ela também teve 3 tromboses por causa dessa cirurgia de prótese e tal. Eu não vim aqui fazer um filme de terror sobre prótese de joelho. Mas a prótese de joelho, meus caros, é preciso pensar 10 vezes em operar. Pensa uma vez só para não operar, para não pôr prótese. E pensa 10 vezes para pôr a prótese, entenderam? E a prótese tem que ser posta só em pacientes com idade mais avançada, entende? Deve ser evitada em jovens, entenderam? Mas eu estou vendo aqui que o meu tempo agora, dessa jornada de hoje, está terminando. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico de transtornos músculo-esqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Eu tenho uma clínica disso, na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470. É bem pertinho do estádio do Morumbi. Entenderam? 1470. É bem perto do estádio do Morumbi. O telefone da minha clínica é o 3661-4243. Código 11 de São Paulo. Telefone da minha clínica, 11 3661-4243. Meu telefone celular com WhatsApp para perguntas, dúvidas, questões é o 119-7082-8015. 119-7082-8015. Eu tenho um telefone para emergências. Minha clínica é uma clínica de dor. Um desfilar de dores da minha clínica, uma clínica de dor. Então eu tenho telefone de emergência. A minha agenda tem espaços para emergência. Quem tem dor, tem pressa, né? Então tem espaço na minha agenda. O telefone para as emergências é o 119-3014-8888. Telefone para as emergências, 119-3014-8888. Ok? Espero que tenham aproveitado a jornada de hoje. Convido-os para a próxima jornada, na próxima terça-feira, às 19h30, aqui na
as ondas milagrosas da vibe mundial. Espero que vocês sejam muito felizes. Mas para isto, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima.